Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Hoje nós vamos analisar a neurobiologia e a psicologia por trás de um recurso doméstico que todo mundo acha que sabe usar. Mas que, na verdade, a gente está errando feio. Exatamente. A literatura veterinária mostra que estamos cometendo erros básicos. Estamos falando da caixa de areia. Um tema aparentemente simples, né? Parece só um recipiente. Mas para quem já acompanha o universo do comportamento felino, sabe muito bem que a urina e as fezes são muito mais do que necessidades fisiológicas. Com certeza, elas são ferramentas de comunicação complexas. Sim, e a base para o nosso mergulho de hoje é um documento oficial especializado, um material focado estritamente em psiquiatria animal que traduz o que há de mais recente na ciência veterinária sobre esse tema. O que é fascinante aqui é que nós humanos temos uma tendência quase crônica mesmo, de projetar as nossas próprias preferências arquitetônicas nos animais. A gente decora o ambiente para o nosso gosto, né? Exato. Nós olhamos para um recipiente de areia como um mero utilitário para esconder sujeira. Mas quando analisamos isso sob a lente da psiquiatria animal, a dinâmica muda completamente. Muda a perspectiva inteira. Sim, porque não se trata apenas de manter o chão de um apartamento limpo. Trata-se de respeitar a biologia de um predador territorial. Um predador que, apesar de milênios de domesticação, ainda mantém o sistema nervoso de um animal selvagem. É uma herança muito forte. Muito. Cada variável daquele ambiente envia sinais elétricos diretos para a amígdala do gato. A central de processamento de medo do cérebro. Isso. A amígdala avalia segurança e perigo o tempo todo. A grande sacada aqui, e o documento deixa isso muito claro, é que uma proporção assustadora dos problemas comportamentais e físicos dos gatos nasce justamente dessa nossa falta de compreensão. Da falta de compreensão sobre como a estrutura do banheiro deles deve funcionar na prática. Isso é uma mudança de paradigma. Em vez de pensarmos em decoração, precisamos pensar em neurobiologia. Perfeito. Então, vamos começar pela estrutura arquitetônica em si. O mercado pet hoje está inundado de caixas de todos os tamanhos, cores. A maioria delas minúsculas. Sim, muitas delas feitas para caber, sabe, em qualquer cantinho ali da lavanderia, do lado da máquina de lavar. O que é um problema gigante. Mas o documento é implacável sobre essa questão do espaço. E eu queria te perguntar, existe alguma métrica científica exata para sabermos qual é o tamanho que não vai disparar esse gatilho de estresse no animal? Sim, existe uma métrica matemática bem rigorosa na literatura veterinária. Qual seria? A regra de ouro é que a caixa precisa ter, no mínimo, 1,5 vezes o comprimento do gato. 1,5 vezes. Isso. E para fazer essa medição corretamente, quem tem felinos em casa deve medir da ponta do nariz até a base da cauda. Ignorando o rabo. Exatamente, ignorando o comprimento do rabo. Portanto, se um felino mede, digamos, 40 centímetros do nariz até o bumbum, a caixa precisa ter pelo menos 60 centímetros de comprimento livre. 60 centímetros, o que já é bem maior do que a grande maioria das caixas vendidas por aí. Muito maior. As comerciais costumam ter uns 40, 45 centímetros no máximo. E por que exatamente essa medida de 1,5 vezes? O que acontece fisicamente com o animal se ele for colocado em um espaço menor do que esse limite? É uma questão de biomecânica pura. Biomecânica. Sim. Para entender isso, precisamos observar o ritual de eliminação. O gato não simplesmente entra na caixa e faz o que precisa. Tem todo um preparo, né? Tem o ritual. Ele precisa de espaço para entrar, farejar, girar o corpo completamente em 360 graus. Ele dá aquelas voltinhas? Exato. E, o mais importante de tudo, cavar. Quando um felino cava, ele precisa ancorar as patas traseiras com firmeza, curvar a coluna lombar de uma maneira muito específica e usar as patas dianteiras com alavancagem. Ele faz força mesmo? Sim, é um movimento que exige mecânica. Se a caixa é curta, a coluna dele bate na parede traseira. Ah! Isso quebra totalmente a cadeia cinética do movimento. O animal fica ali espremido, não consegue executar o padrão motor instintivo de enterrar os dejetos de forma eficiente. E isso gera estresse. Muito. Ele passa a associar aquele momento de eliminação a um desconforto mecânico crônico, dia após dia. Nossa, imagina a situação.
É como nos obrigar a usar um daqueles banheiros químicos minúsculos de festival de música todos os dias da nossa vida. Aqueles de plástico apertados. Isso, aqueles onde os cotovelos batem nas paredes o tempo todo, você mal consegue virar de lado. Ninguém manteria a sanidade vivendo assim. É uma ótima analogia. Ninguém suportaria. O que me leva a um dos maiores debates do design de produtos para pets, que são as famosas caixas fechadas. Ah, esse é um ponto crítico no material. Porque o mercado adora vender aquelas estruturas com teto, portinhas basculantes, que parecem umas pequenas naves espaciais, né? Sim, tem um design futurista às vezes. Esconde a sujeira, segura o cheiro. Para o olho humano, para quem quer a casa impecável, parece o produto perfeito. Mas como a ciência avalia isso? A avaliação científica é de que as caixas fechadas representam um erro arquitetônico grave. Grave. Sim, elas restringem severamente o instinto de sobrevivência do felino. Explica um pouco mais sobre isso. Na natureza, o gato é o que chamamos de mesopredador. Mesopredador. Isso significa que ele caça animais menores, como roedores e pássaros, mas ele também é presa de predadores maiores. Ele está no meio da cadeia alimentar. Exatamente. E o momento da eliminação, na biologia dele, é o instante de maior vulnerabilidade na vida desse animal. Ele está exposto. Totalmente. Ao colocar um felino dentro de uma caixa fechada, escura, com apenas uma única rota de entrada e saída, impõe-se a ele uma situação de encurralamento. Ele perde totalmente o controle do ambiente. Exatamente. O sistema nervoso do gato exige uma visão periférica ininterrupta para garantir que não há uma ameaça se aproximando. Uma ameaça que pode ser qualquer coisa na casa, né? Pode ser um predador natural na rua, claro, mas dentro de casa pode ser um cachorro, ou até uma criança correndo em direção a ele enquanto ele está exposto. E a caixa fechada corta esse radar. Caixas fechadas bloqueiam completamente esse radar visual. Ele fica cego para o ambiente externo. Faz todo sentido. E tem mais um agravante. O teto confina os odores de amônia da urina e a poeira da areia em uma câmara minúscula. Fica tudo preso ali dentro. Fica. Isso força o animal a inalar toxinas puras enquanto tenta usar o banheiro. A caixa aberta, portanto, é mandatória. Porque devolve o controle visual. Devolve a capacidade de vigilância e a ventilação adequada. Mas e a questão da sujeira? É por isso que o mercado insiste tanto nas fechadas? Porque a areia voa para todo lado quando eles cavam? Como a gente equilibra a necessidade visual do gato com a limpeza da casa? É o grande dilema dos tutores. Muitas pessoas tentam resolver isso comprando caixas abertas, mas com bordas altíssimas, quase como se fossem piscinas infantis. Isso resolve o problema segundo a psiquiatria animal? Resolve o problema do humano, mas cria um obstáculo médico a longo prazo para o animal. Como assim? As bordas muito altas exigem um salto a uma flexão articular muito significativa para entrar e sair. Se pensarmos no conforto ao longo da vida, os felinos envelhecem, como qualquer um de nós, e eles desenvolvem quadros de osteoartrose com muita facilidade na velhice. Problemas nas articulações. Sim. O detalhe cruel é que os gatos são animais estoicos. E eles não demonstram. Eles escondem a dor para não demonstrar fraqueza. É instintivo. Então, uma borda alta transforma a ida ao banheiro em uma provação ortopédica silenciosa. O animal sente dor toda vez que precisa pular aquela borda, mas sofre em silêncio. E qual é a saída, então? A recomendação psiquiátrica é que o recipiente tenha pelo menos uma das bordas bem rebaixada, ou que tenha uma rampa de acesso firme. Uma entrada facilitada. Isso garante que desde um filhote desajeitado, que ainda não tem muita coordenação, até um gato geriátrico com dores articulares severas possam entrar livremente, sem atrito, sem esforço e, o principal, sem dor. Genial. Faz todo sentido. Agora, saindo da estrutura individual da caixa, vamos entrar no que podemos chamar de a matemática do banheiro. Esse é um conceito crucial. Sim, porque para lares com múltiplos felinos, o convívio pode ser muito mais complexo do que as fotos bonitinhas de internet sugerem. Existe alguma regra estabelecida pelo documento para a quantidade ideal de caixas em uma casa? A literatura estabelece uma regra de ouro inegociável para mitigar a tensão territorial. É a fórmula matemática do número de gatos mais um. E a justificativa neurobiológica para isso é evitar o gargalo de recursos, certo? Sim, e vai além disso.
É sobre dissipar a ansiedade de disputa. Como funciona na mente deles? Na mentalidade de um predador, os recursos críticos, comida, água, locais de descanso e áreas de eliminação, são pontos de potencial conflito mortal. Eles mapeiam isso? O tempo todo. Ter sempre uma opção redundante significa que, matematicamente, nunca haverá necessidade de entrar em um embate direto pelo uso do espaço. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque não adianta nada comprar 4 caixas impecáveis, grandes, abertas, com rampa no tamanho certo. E colocar todas juntas. Exatamente. E colocar todas elas enfileiradas na área de serviço, como se fosse um vestiário de academia. Um erro muito comum. O documento é categórico ao afirmar que a distribuição geográfica pela casa importa tanto quanto a quantidade. Por que colocar tudo junto não funciona? Porque enfileirar 3 caixas não engana o mapeamento territorial do cérebro felino. Eles percebem que é a mesma coisa. Sim. Para a percepção espacial de um gato, 3 caixas coladas umas nas outras não são 3 banheiros distintos. Aquilo configura apenas um grande banheiro contínuo, só que com divisórias no meio. E eles não gostam disso. Felinos detestam compartilhar zonas de eliminação. Mas e se eles se derem bem? A menos que estejamos falando de uma dupla que seja intimamente ligada, sabe aqueles gatos que dormem abraçados, que têm o hábito de se lamber mutuamente o tempo todo, compartilhar o mesmo metro quadrado para necessidades fisiológicas é interpretado como uma invasão profunda de privacidade. É quase uma ofensa territorial. É. Outro ponto comportamental crucial que o documento traz é que muitos gatos têm a preferência inata por urinar em um local e defecar em um perímetro totalmente diferente. Eles separam as coisas. Totalmente. Se os recursos não estiverem espalhados pela casa, essa separação natural se torna impossível para eles. A gente pensa que é só colocar a caixa lá no fundo da casa e esquecer. Mas a complexidade territorial de um felino exige que a gente estude e estruture o ambiente quase com o mesmo rigor que um concurseiro estuda um edital. É um mapeamento muito estratégico. Sim. Entender essas minúcias do comportamento e da psique felina exige uma capacidade real de estudo. Exige observação atenta e uma inteligência analítica apurada. Aliás, é muito notório que quem é fascinado por gatos geralmente compartilha dessas características, né? São pessoas criativas, inteligentes, com um perfil investigativo e profundamente envolvidas com a leitura. É um perfil de quem gosta de entender as entrelinhas. Exatamente. E esse perfil analítico e estudioso combina muito com a rotina de quem precisa focar e estudar pesado para grandes provas. Seja para enfrentar o vestibular, um concurso público, um concurso militar, a prova da OAB ou a temida residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. De preparação territorial dos gatos, percebemos que organizar o ambiente deles exige exatamente a mesma diligência de um bom estudo. Entender esse zoneamento da casa é, na prática, devolver ao felino o controle sobre o próprio território. É planejar o ambiente a favor dele. Isso. Distribuindo estrategicamente as opções pela residência para que ele não precise cruzar o caminho de um rival ou de outro gato da casa que ele não goste tanto, apenas para suprir uma necessidade básica. O que nos leva diretamente para a próxima fase crítica do nosso estudo hoje, que é onde a teoria se choca com a biologia pura. A parte clínica. Exato. A higiene, a textura dos materiais e o impacto invisível que isso tem na saúde clínica do animal. E antes de mergulharmos nos detalhes científicos do que realmente deve ir dentro dessa caixa e dos perigos inflamatórios que a literatura alerta, vale um lembrete rápido. Sempre bom lembrar. Para quem nos escuta e está gostando de entender a ciência por trás do cotidiano, decifrando essas complexidades biológicas junto com a gente, este é um momento perfeito para curtir o conteúdo e se inscrever no canal. Afinal, conhecimento técnico aplicado muda vidas, inclusive a dos nossos animais. Com certeza muda. Falando nisso, em higiene,
qual é o protocolo de limpeza exigido pela psiquiatria animal? Porque sabemos que a teoria é uma coisa, a prática da faxina é outra. Olha, o protocolo da literatura não deixa margem nenhuma para preguiça. A remoção mecânica dos dejetos, tanto os sólidos quanto os aglomerados de urina, deve ocorrer no mínimo absoluto 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, só tirar sujeira com a pá? No mínimo. Mas o ponto de falha mais comum, onde a maioria das residências erra, ocorre na manutenção profunda. A lavagem completa. Sim, a diretriz exige uma lavagem completa de toda a estrutura plástica 1 vez por semana. E isso implica no descarte total e sumário de toda aquela areia velha. Jogar tudo fora. Tudo. E então lavar a caixa com água e sabão neutro. É importante evitar produtos químicos de limpeza pesada, como desinfetantes fortes ou água sanitária, porque eles deixam resíduos, odores que afastam o gato. E depois repor com tudo novo. Depois de bem seca, faça a reposição com um substrato inteiramente fresco. E vale notar que quanto mais gatos na casa, maior deve ser a frequência dessa lavagem total. É impressionante a quantidade de lares onde a areia é apenas, completada indefinidamente. A pessoa só vai colocando um pouquinho mais por cima. O residual acumulado por semanas é o equivalente a nos prender dentro de uma lixeira pública no auge do verão. É sufocante para eles. Mas isso levanta a grande dúvida sobre o substrato em si. O que colocar lá dentro? O mercado oferece pellets de madeira prensada, cristais de sílica, argilas de todos os tipos, pedrinhas grossas, o que a ciência define como a areia perfeita. A regra comportamental para o substrato é a mimetização estrita da natureza. Imitar o ambiente selvagem. Exato. O felino doméstico descende de ancestrais que habitavam ambientes áridos e desérticos no Oriente Médio e no norte da África. É um animal de deserto na sua origem evolutiva. Sim, então a memória genética deles é programada para buscar superfícies compostas de terra macia ou areia de granulação extremamente fina. Quase como uma areia de praia. Muito parecida com areia de praia. Esse tipo de textura permite uma escavação fluida, sem machucar e um enterramento impecável dos dejetos. O que nos diz muito sobre as outras opções. Sim. Portanto, substratos compostos por lascas de madeira gigantes, aqueles pedrões afiados de argila barata ou os cristais sintéticos que são rígidos, tudo isso cria uma experiência tátil dolorosa para as almofadas sensíveis das patas do gato. Eles têm os coxins muito sensíveis, né? Extremamente sensíveis. Pisar naquilo é como se nós andássemos descalços sobre cascalho afiado todo dia para ir ao banheiro. Ninguém ia querer usar. Mas e a questão do cheiro na areia? Porque as prateleiras de pet shops estão cheias de areias com aroma de lavanda, de flores do campo, de talco de bebê. Esses aditivos são o exemplo mais clássico que existe de produtos criados exclusivamente para enganar o cérebro humano. Porque não ajudam um animal em nada. Pelo contrário, para um nariz humano, o cheiro de lavanda mascara o odor do banheiro. Fica agradável para nós. Mas para um olfato felino, que consegue rastrear uma presa a metros de distância apenas pelo cheiro da urina, entrar em uma caixa exalando perfume químico sintético é profundamente perturbador. Fica insuportável. É altamente aversivo para eles. Fazer uma analogia simples aqui. É como ficar preso em um elevador minúsculo, no meio do verão, com alguém que derramou um frasco inteiro de um perfume barato e muito forte em si mesmo, e a porta não abre, e você ainda precisa respirar fundo ali dentro. É tortura sensorial. É. E o documento oficial revela um dado científico ainda mais alarmante. A textura fina e a falta de cheiro não são os únicos requisitos de uma boa areia. A fonte aponta que o substrato obrigatoriamente precisa ter a capacidade física de formar torrão. O famoso efeito de clumping. Isso. Não pode ser aquela areia barata onde a urina cai, se espalha no fundo como uma poça de lama, molha as patas do animal e não aglomera. Qual é a gravidade clínica disso na prática? Olha, se conectarmos isso a um cenário maior de medicina felina interna, a exigência do torrão passa a ser uma questão de vida ou morte em longo prazo. Vida ou morte? Só por causa da absorção? Sim. A incapacidade de um substrato de formar torrões sólidos e fáceis de retirar
É documentada na literatura psiquiátrica e veterinária como um fator de risco direto para o desenvolvimento de cistite idiopática Cistite. e de uma patologia extremamente severa, dolorosa e complexa conhecida como Síndrome de Pandora. Vamos aprofundar um pouco nisso, porque esse me parece ser o verdadeiro coração neurobiológico do nosso mergulho hoje. O que exatamente é a Síndrome de Pandora? Como uma simples areia que não aglomera consegue causar uma doença sistêmica em um gato? A Síndrome de Pandora é uma condição crônica, neuroendócrina e altamente inflamatória. E ela funciona através do eixo entre o cérebro e a bexiga do animal. O cérebro afeta a bexiga. Diretamente, funciona assim. Quando a areia não forma o torrão, a urina líquida escorre e se espalha por todo o fundo da caixa de plástico. Isso cria um ambiente permanentemente úmido, pegajoso e fica com um odor residual constante de amônia que não pode ser mecanicamente removido pela pá, porque não formou uma bola sólida. A areia fica toda contaminada. Exato. Toda vez que o gato entra nessa caixa, o olfato apurado dele sente amônia, as patas sentem a umidade e o cérebro dele processa um sinal intenso de repulso e frustração. Ele odeia estar ali. E esse estado constante de alerta e aversão, repetido várias vezes ao dia, dispara o sistema nervoso simpático dele. Ou seja, o animal não vai miar de dor de imediato ali na caixa, reclamando, mas o corpo dele está lidando com uma ansiedade silenciosa, banhando o sistema em hormônios de estresse de forma contínua, todos os dias. Exato. O cérebro em alerta constante libera catecolaminas e outros neurotransmissores de estresse no sangue. E, curiosamente, esses hormônios de estresse têm um impacto destrutivo específico na parede da bexiga. Destroem a bexiga? Sim, o estresse ambiental crônico faz com que a camada protetora interna da bexiga do gato, uma camada chamada de glicosaminoglicanos, comece a se desfazer. Ela perde a integridade. E o que acontece sem essa proteção? Sem essa película protetora, a própria urina ácida do gato entra em contato direto com os tecidos musculares e os nervos expostos da bexiga. Isso causa uma inflamação excruciante, causa sangramentos e pode levar a bloqueios uretrais totais. Nossa! E perceba, tudo isso é desencadeado não por uma bactéria externa ou por uma infecção comum, mas unicamente pela resposta inflamatória do cérebro a um banheiro inadequado. É impressionante. E é por isso que o substrato que forma um torrão perfeito é vital. Ele permite a remoção exata, quase cirúrgica, de cada gota de urina, mantendo o resto do ambiente de areia seco, limpo e neutro. Desarmando essa bomba relógio fisiológica antes que ela exploda. Precisamente. Isso mostra de forma definitiva que a caixa de areia não é um móvel da casa. Ela é um equipamento médico preventivo. Impressionante mesmo. Sem dúvida. Agora, para fechar o nosso mapa arquitetônico e logístico de hoje, precisamos falar de geografia doméstica. Onde se deve posicionar toda essa estrutura em um apartamento ou numa casa? A fonte traça um zoneamento muito peculiar, separando o território do felino entre periferia e núcleo. Sim, esse conceito de zoneamento espacial é herdado diretamente dos ancestrais selvagens que habitavam as savanas e desertos. Como funciona esse mapa mental deles? A literatura psiquiátrica animal estipula que as zonas de eliminação devem ficar estritamente na periferia do território do animal. Longe do centro de convivência. Isso significa cantos isolados da casa, uma lavanderia de pouco tráfego, uma sacada protegida ou os extremos dos corredores. O núcleo do território, por outro lado, que seria a sala de estar central, a área perto da cozinha ou do quarto onde o dono dorme, é considerado terreno sagrado para eles. E o que acontece no núcleo? A região central, esse núcleo sagrado, deve ser reservada unicamente para alimentação, hidratação e atividades de descanso profundo, além dos arranhadores. Então, colocar a caixa de areia no mesmo cômodo que o pote de ração ou a fonte de água é essencialmente quebrar o código de conduta sanitária do instinto do animal, certo? Certo. É uma violação grave do instinto deles. Pensa na natureza. Um predador selvagem nunca abate uma presa e se alimenta no mesmo local exato onde ele defeca. Seria perigoso. Muito perigoso.
Fazer isso atrairia parasitas, moscas e potenciais competidores, carniceiros para a área segura de repouso dele. Ao encurtar a distância entre o prato de comida e o banheiro em um apartamento, nós forçamos o gato a ignorar um instinto milenar de autopreservação. E isso gera mais estresse? Sim, a periferia do apartamento garante a discrição necessária e mantém a área nobre de alimentação livre de associações com vulnerabilidade ou contaminação. E como os tutores podem testar na prática, no dia a dia, se eles acertaram nessa engenharia toda? O material propõe um desafio de observação muito curioso, focado exclusivamente na linguagem corporal. É um teste clínico excelente. O desafio é assistir o gato usando a caixa, mas de longe, sem interferir, em absoluto silêncio. O que o olhar humano deve procurar nessa análise comportamental? A métrica principal de sucesso nesse teste é o tempo de permanência associado ao relaxamento muscular. A regra é simples de avaliar. Quanto mais tempo o animal gasta executando o ritual completo, mais ele aprova aquela configuração. E como é a linguagem corporal de um gato que aprova a caixa? O felino, em um ambiente ideal, entra com passos lentos. Ele cheira o substrato minuciosamente. Ele escolhe o quadrante perfeito da caixa com calma. Ele cava com tranquilidade, sentindo a areia fina deslizar. Ele elimina sem apresentar tensão nos ombros e depois dedica um bom tempo cuidadosamente cobrindo o local, certificando-se de que nada ficou exposto. É uma coreografia completa de segurança e conforto. E o sinal de alerta, o que indica que a configuração está errada. O sinal máximo de aversão é a pressa. A pressa em sair de lá. Sim. Se o felino entra correndo na caixa, hesita em pisar na areia, equilibrando-se desconfortavelmente nas bordas, faz as necessidades o mais rápido possível, quase sem cavar, e salta para fora como se o chão estivesse queimando. E às vezes eles até sacodem a pata, né? Sim, frequentemente sacudindo as patas no ar para se livrar rapidamente do contato tátil da areia. Isso não é normal. Isso é um pedido de socorro comportamental silencioso. Indica claramente que ou o tamanho, ou a textura grosseira, a falta de limpeza, ou a localização estão causando um estresse agudo a cada uso. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que delegar a montagem desse ambiente a escolhas estéticas humanas é um erro estrutural que custa a saúde do animal. Um custo muito alto. O cuidado exige planejamento arquitetônico de verdade. Exige respeito à biomecânica do corpo deles, existe a compreensão dos limites neurobiológicos frente a esses cheiros artificiais terríveis e a aplicação prática da matemática territorial pela casa. Tudo isso junto forma a base invisível de um convívio harmonioso. Exato. E o conhecimento real só se manifesta na execução prática. Ajustar cada uma dessas variáveis que discutimos de forma metódica atua como uma barreira preventiva fortíssima. Contra as doenças silenciosas. Contra o estresse crônico subclínico, que é a raiz de inúmeras patologias severas que os felinos, como vimos, são mestres evolutivos em ocultar de nós. Transformar a abordagem sobre esse espaço da caixa de areia é, essencialmente, transformar o bem-estar sistêmico do animal de dentro para fora. É uma ciência fascinante que está escondida em plena vista no canto das nossas lavanderias. E é com essa expansão incrível de horizonte que encerramos a nossa análise aprofundada de hoje. Deixo aqui uma provocação final sobre tudo que decodificamos hoje. Se a integridade do sistema nervoso e do trato urinário de um predador tão sofisticado pode ser completamente desestabilizada por algo aparentemente tão irrelevante quanto a espessura de um grão de areia ou um leve aroma artificial... Que outras coisas estamos perdendo, né? Exato. Que outras inúmeras mensagens silenciosas e vitais eles devem estar comunicando através do comportamento dentro das nossas salas de estar, a cada instante, e que a nossa limitação humana ainda não nos